Olá a todos, hoje dia 11 de julho de 2023, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal, promovido pelo Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal do Estado de São Paulo. Hoje, novamente conosco, teremos a oportunidade de ouvir a professora doutora Patrícia Pereira dos Santos Melli. Ela é médica assistente, doutora em ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, e também membro da Comissão Nacional Especializada de Doenças Infecto-Contagiosas da FEBRASCO. O tema escolhido representando esta universidade, não só para trazer conceito, trocar experiências e a gente estende isso para as capacitações, representada então pela USP Ribeirão, que ficará na pessoa da professora Patrícia à disposição para o tema hepatites na gestação. Professora, muito obrigada pela oportunidade de tê-la conosco novamente, a palavra é sua. Muito obrigada, Adriana, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e espero que a nossa aula seja produtiva, que a gente possa levar alguns conceitos, para todo o pessoal, e o nosso tema hoje é falar sobre hepatites na gestação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre hepatite A, B e C. Então, vamos começar... Epa. Ah lá, Adriana, a gente até ensaiou... agora foi. A gente vai falar um pouquinho sobre, então, começando com a hepatite A. Então, eu não consigo tirar, Adriana, essas... Espera lá. O que, professora? Ele não está... Para nós está certinho. Está certinho? Tá sim. Tá bom. Então... para mim, parece que some uma parte do slide. Não, Vamos lá, vamos. Para nós está 100%. Então, tá bom. Bom, então nós vamos começar com a hepatite A, que tem um período de incubação, longo. A transmissão, nós todos sabemos que é uma transmissão oral fecal da pessoa infectada ou que consuma alimentos ou água contaminados pelo vírus A. A via parenteral é bastante rara e o diagnóstico normalmente é clínico, mas é uma virose. Então, nós vamos ver sintomas presentes em 80% dos casos e pode ter essa certa confusão com outras doenças virais, até que apareça icterícia, colia, colúria, e história, epidemiologia de viagem recente a áreas endêmicas, ou contatos com indivíduos que a gente já saiba de doenças, com o consumo de alimentos suspeitos. É possível, além do diagnóstico clínico, nós fazermos o diagnóstico laboratorial, dosando o anticorpo para o vírus A, que é o IgM para o HAV, A evolução, ela é autolimitada, não evolui para a hepatite crônica, e a hepatite fulminante é raríssima, em torno de 0,1% dos casos. O tratamento, ele é sempre sintomático, com repouso relativo, afastar compartilhamento de objetos por causa do risco da contaminação oral, usar uma dieta pobre em gordura e podemos fazer prevenção através da vacinação. E se houver um contato com uma gestante com um indivíduo contaminado, nós podemos fazer a imunoglobulina antes ou dentro do período de 2 semanas após a exposição ao vírus. Ela é efetiva em mais de 85% dos casos. Então, essa é uma informação importante. Se nós tivermos uma gestante que entrou em contato com algum conhecido infectado pelo vírus A gente pode fazer imunoglobulina. Assim como deve ser feito para o recém-nascido, caso a doença aguda seja próximo da gestante, da mãe, seja próximo do parto, tá? A transmissão vertical é rara,
certo? Então, acho que aqui a hepatite A, ela não traz grande preocupação e a informação importante seria o uso da imunoglobulina na exposição da gestante e para o recém-nascido de mãe recém-infectada. Agora, eu acho que o que nós podemos começar a falar mesmo é sobre a hepatite B, que tem bastante conceito, desde a epidemiologia que a gente vai falar, mas o diagnóstico, que é o mais importante aí para não gerar confusão, e a conduta dessa gestante, que a gente faz o diagnóstico de infecção crônica pelo vírus B. Então, a epidemiologia dessa doença, ela é elevada, 5% da população mundial é portadora crônica dessa doença, 10% dessa infecção crônica está em mulheres em idade fértil, o que para nós representa um dado importantíssimo por causa desse risco de transmissão vertical. Nós temos anualmente em torno de 240 milhões de indivíduos infectados, e em torno de 680 mil mortes por essa infecção. 400 milhões tornam-se portadores crônicos, os países de maior prevalência chegam a 10%, no Brasil a prevalência é em torno de 4,5%, sendo que 40% dos casos dessa infecção é adquirido na infância. Aqui no nosso hospital, a nossa prevalência é razoavelmente baixa, perto da prevalência nacional, um pouco menor do que 1%. E 15% a 40%, então, tornar-se-ão doentes crônicos pelo vírus B, e essas mortes que nós falamos lá no início do slide relacionam-se a complicações da doença, como insuficiência hepática, cirrose, carcinoma hepatocelular. E lembrar também que é muito mais fácil pegar hepatite B que HIV. Para cada ml de secreção, tanto do ejaculado ou do sangue, tem 100 vezes mais vírus B do que o vírus HIV. Então, é mais fácil, essa infecção é muito mais fácil de ser adquirida. A transmissibilidade, nós já falamos, ela pode ser sexual, parenteral e vertical, em 50% a 60% dos indivíduos. A hepatite aguda na gravidez, ela tem um risco de transmissão ao recém-nascido, como toda infecção congênita, né, gente? O primeiro trimestre, ele protege mais o feto, né? Então, nós temos, a maioria das infecções congênitas, elas transmitem menos no início da gestação, mais ao final da gestação. Entretanto, a infecção, ela adquirida no início, ela pode ser mais grave para esse feto, né? No caso da hepatite B, a maior exposição é no intraparto, que chega a 95% de risco de transmissão. E a hepatite crônica, a taxa de cronificação, ela varia de acordo com o momento, a idade de aquisição do vírus B, né? Então, se eu tenho aquisição verticalmente, em menores do que 1 ano, 90% dos casos vão cronificar. Isso é muito grave, né? E sendo que o conhecimento dessa infecção, o rastreio dessa infecção na gestante, vai nos possibilitar a imunoprofilaxia para esse recém-nascido e impedir essa sequela tão grave que é a doença, o vírus B, cronificar no indivíduo tão jovem quanto esse de 1 ano. De 1 a 6 anos, vejam que o risco de cronificação é um pouco menor, mas ainda bastante elevado, e o indivíduo mais velho do que 6 anos e adultos, o risco de cronificar, nós já falamos, chega a 10%. E aqui, então, vai aquela confusão, vamos relembrar como que eu faço o diagnóstico de hepatite B. Então, o diagnóstico de hepatite B vai ser pelo antígeno de superfície, que é o HBsAg. O período de incubação, ele é longo, ele pode chegar a 180 dias depois do contato com o vírus B, e aí eu vou ter uma elevação do antígeno de superfície, que vai apresentar sintomas, o indivíduo vai ter toda aquela icterícia, enfim, a colúria, e vai... essa doença, na situação de benignidade, nessa situação de que vai resolver a infecção, esse antígeno vai cair na sua concentração até que ele negativa.
Ao mesmo tempo, e paralelo à elevação do antígeno de superfície, o vírus replica. Então, quando nós temos o HBsAg positivo, que nós vamos precisar pedir todo o perfil de marcadores, a gente vai ter o antígeno de superfície crescendo e decrescendo paralelamente a ele, e logo nós teremos também a produção do antígeno COR, que é o anti-HBC IgM na infecção aguda, e depois a gente vai ter o IgG, que é o antígeno que vai marcar que essa pessoa, vamos dizer assim, que seja a nossa cicatriz sorológica, né? O anti-HBC IgG é um marcador fiel de que essa paciente entrou em contato com o vírus B. O anti-HBE, na doença que se resolve, que é o anticorpo ao antígeno de replicação, também começa a ser produzido e vai permanecer elevado durante a vida do indivíduo, assim como o anticorpo de superfície. Então, o indivíduo que teve contato com o vírus B terá positivo o anti-HBC IgG, o anti-HBsAg e o anti-HBeAg. Tá? Esse é um perfil lindo e didático daquele indivíduo que resolve a hepatite B. Agora, vejam, se eu tiver uma situação onde o vírus B, o antígeno de superfície, não cai, como no slide anterior, vejam aqui, o antígeno de superfície cai, o indivíduo teve resposta imunológica. Aqui não, aqui o antígeno de superfície permaneceu positivo, ele não caiu. Então, esse é o perfil da portadora crônica do vírus B. E aí nós teremos a infecção aguda, o anti-HBC IgM cai, mas o ai Deus, perdão gente, o anti-HBC IgG permanecerá positivo. E aqui nós veremos, em relação ao antígeno de replicação, essa paciente ela pode ser portadora crônica, replicante ou não replicante, e isso a gente vai ver ao longo da exposição. Então, aqui, o HBsAg, eu tendo essas possibilidades sorológicas, e é isso que eu gostaria de passar para vocês, como que eu interpreto quando eu tenho um marcador, que é o HBsAg negativo, essa mulher ela tem um anticorpo anti-HBC negativo e o anti-HBs negativo. Essa mulher nunca teve contato com o vírus B, nem com a vacina. Então, essa paciente, ela é considerada suscetível e eu tenho que vacinar essa paciente, tá? Outra situação, o HBsAg é positivo, eu tenho o IgM do anti-HBC, do anticorpo COR, positivo, e não tenho anticorpo para o antígeno de superfície ainda. Então, essa paciente, ela está diante de uma infecção aguda, tá? Eu tenho, o marcador disso é o IgM aqui do anti-HBC, além, óbvio, do antígeno de superfície positivo. Essa paciente eu tenho que tratar. Se eu tiver HBsAg positivo, anti-HBC IgM negativo, o anti-HBC IgG positivo, disse para vocês que é o marcador populacional, e eu não produzi anticorpo para o antígeno de superfície, ela é uma portadora crônica, tá? Essa paciente deve seguir com infectologista ou com hepatologista. E no período gestacional vai ter que ter um cuidado especial que a gente vai ver a seguir. Outra situação, eu tenho HBsAg negativo, o anticorpo COR positivo e o anti-HBs já positivo. Então, essa paciente, ela teve a doença e é o retrato fiel daquele primeiro gráfico diagnóstico que eu mostrei para vocês. Resolveu a infecção, ela tem uma imunidade adquirida pós-infecção. E aqui, eu tenho HBsAg negativo, mas eu checo e vejo que o anticorpo para o antígeno está positivo. E ela nunca teve contato com o vírus. Ora, se ela tem anticorpo e o anti-HBC é negativo, essa paciente foi vacinada. Por isso que eu tenho a positividade do anticorpo de superfície aqui, que vocês estão vendo. Então, essa paciente adquiriu a imunidade após vacinação.
Então, gente, vejam, todas essas sociedades que vocês estão vendo aqui, inclusive o Ministério da Saúde do Brasil, sugerem e recomendam que a gente rastreie universalmente toda a gestante para o vírus B. Eu vou orientar mulheres sobre a transmissão, vacinar a contactante, caso ela seja portadora crônica, eu vou identificar uma portadora crônica pelo HBsAg positivo, vou encaminhar o pré-natal de alto risco, o pré-natal de alto risco vai oferecer tratamento durante o pré-natal, se necessário, e vai disponibilizar o que é mais importante dessa conversa nossa, a imunoprofilaxia para o recém-nascido. Essa imunoprofilaxia, ela é composta pela vacina e pela imunoglobulina do vírus B, que deve ser feita o mais rapidamente, quase que imediatamente, ao nascimento desse feto. Se eu fizer a imunoprofilaxia neonatal para mulheres que são portadoras crônicas, mas não replicam, então que elas têm HBsAg positivo, e o antígeno E, que é o antígeno de replicação negativo, eu tenho uma eficácia em torno de 100%. Tá? Agora, se essa mãe é replicadora, se ela tem ainda o HBeAg positivo, eu tenho uma eficácia menor, tá? Da imunoprofilaxia. 5 a 10% dessas mães portadoras crônicas, replicadoras, serão portadoras também crônicos, apesar da imunoprofilaxia, tá? Bom, então, quais são os fatores que estão relacionados ao aumento das taxas de transmissão vertical? Já falei para vocês um deles, que é a presença do antígeno de replicação, que é o HBeAg. Se eu tiver HBeAg negativo, a minha taxa de transmissão é de 8% a 40%. E se ele for positivo, chega a 90%. A gente costuma brincar com a aluna que é de 8 a 80, né? Se ela não replica, é baixa, e se ela replica, é um pouco mais de 80, mas a gente fala assim só para ser didático, para os alunos não esquecerem. E também, vocês verão que nós vamos, na situação de portadoras crônicas, dosar o vírus, a carga viral do vírus B. E a carga viral do vírus B, se ela for acima de 1 milhão de cópias, que é 10 a sexta, tá? E nós vamos ver na literatura ou cópias como unidade ou unidade internacional. Então, depende do serviço onde a gente trabalha, o laboratório vai soltar esse resultado em cópias por ml ou em unidades internacionais por ml, que seria 1/5 do valor das cópias. Eu coloquei aqui para vocês. Então, a gente vai ver que altos níveis de carga viral são 1 milhão de cópias ou 200.000 unidades internacionais por ml. Em função dessa situação de falha da imunoprofilaxia, a literatura começou a avaliar a possibilidade de usar tratamento durante o pré-natal para diminuir carga viral e diminuir risco de transmissão vertical. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, HBsAg é positivo? Eu preciso do perfil de marcadores. Quando eu faço o perfil de marcadores, eu vou descobrir se ela é HBeAg positivo ou negativa, ou seja, se ela replica ou não replica. Se ela é HBeAg negativo, eu preciso fazer carga viral. Se a minha carga viral for menor do que 1 milhão de cópias, ou 200.000 unidades, o meu risco de transmissão vertical é baixo, e eu não preciso fazer nada, apenas seguir a paciente até o parto e oferecer imunoprofilaxia para o recém-nascido. Agora, se a carga viral for maior do que 1 milhão de cópias, a taxa de transmissão vertical varia até 32%. Então, esses autores fizeram uma pesquisa e publicaram com nível de evidência o uso de tratamento durante o pré-natal para essas mulheres. O que a gente usa para tratar vírus B? Imunomoduladores, como o interferon, que é proibido na gravidez, e os análogos de nucleosídeos, os antirretrovirais, como a lamivudina, a telbivudina, tenofovir, entecavir e adenovir. A lamivudina, que é bem conhecido de todos, né, no tratamento do HIV, ela tem uma baixa barreira genética, o vírus tem uma baixa barreira genética à lamivudina. Então, existe uma possibilidade da gente fazer resistência viral
a lamivudina. Então, ela não é utilizada. A telbivudina não é muito disponível no Brasil. Então, o que a gente usa de verdade, gente, é o tenofovir, que tem uma categoria antiga, categoria B do FDA, com baixo risco de desenvolvimento de resistência viral e uma boa efetividade na diminuição dessa carga viral do vírus B. Então, quais são as indicações para tratar essa paciente durante o pré-natal, quando eu faço o diagnóstico de portadora crônica? Primeiro, eu tenho indicação fetal para proteger a transmissão, né, vertical. Se o HBeAg for positivo, eu não preciso nem dosar a carga viral. HBeAg positivo já indica iniciar o tenofovir a partir da 28ª semana até o nascimento. Se ela for uma carga viral maior do que 1 milhão, quando que eu doso? Toda vez que o meu HBeAg for negativo, ela não replica, mas ela pode ter uma carga viral elevada. Então, quando o HBeAg é negativo, eu peço HBV-DNA. Se for maior do que 1 milhão de cópias, ela precisa usar o tenofovir a partir da 28ª semana. E existe ainda, gente, uma indicação materna de tratar. Não é para transmissão vertical, é a mãe que precisa do tratamento, porque ela já tem alguma sequela inflamatória hepática por conta dessa infecção. Então, quando a mãe ela tem mais de 30 anos e essa carga viral é maior do que 2.000 cópias, unidades, vejam que 2.000 e 200.000. Então, aqui eu estou falando em 2.000 porque é uma mãe que tem uma reagudização da doença. Então, é uma mulher que tem uma TGP 1,5 vezes o limite superior da normalidade persistentemente elevado pelo menos 6 meses, ou então eu já tenho uma evidência de lesão hepática por biópsia, né? Que mostra fibrose ou cirrose hepática, esses estágios aqui. E essa mulher, então, é independente da idade gestacional, ela precisa do tratamento para a infecção pelo vírus B. Então, o fluxograma para indicar profilaxia com o tenofovir. Nós temos uma paciente HBsAg reagente mais HBeAg reagente, eu já disse para vocês, não interessa a carga viral, vou prescrever o tenofovir independente desse número de carga viral. Agora, se é uma HBsAg reagente com HBeAg negativo, ou seja, é uma portadora crônica que não replica. Eu colho carga viral, repito no segundo trimestre e, a depender do valor, se mais do que 200.000 unidades, eu vou iniciar, entre 24 e 28 semanas, o uso do tenofovir. Então, aqui, um fluxograma do Ministério, que é aquela soma das indicações de uso de tenofovir materna e fetal. Então, gestante com mais de 30 anos que replica ou gestante com carga viral maior do que 2.000 unidades, a TGP com 1,5 vezes mantida por 3 a 6 meses, preciso iniciar tratamento com tenofovir, independente da idade gestacional. Se é uma paciente que é um HBeAg reagente, com menos de 30 anos, ou carga viral maior do que 200.000 unidades, eu vou iniciar, mas lá com 28 semanas. Gestante, portadora crônica, não replica e tem carga viral menor do que 200.000 unidades, eu não preciso usar tenofovir, mas qualquer uma dessas 3 situações que eu apresentei para vocês, precisa receber, o RN exposto precisa receber a imunoprofilaxia, tá? A imunoprofilaxia, idealmente, nas primeiras 12 horas de vida. E nós vamos falar também sobre um pouquinho do flare, que é o que pode acontecer quando a gente suspende o tenofovir depois do parto, do puerpério. Bom, a taxa de transmissão vertical na 28ª semana, nesse estudo de PAN aqui em 2016, após o parto, foi 0 nas gestantes tratadas com tenofovir. E ele randomizou, duplo cego, deu tenofovir para um grupo, para outro grupo não, e 7% no grupo que recebeu placebo teve transmissão vertical. Então, é um nível de evidência importante
que a literatura recomenda fazer isso que eu expliquei anteriormente para os senhores. E o momento de suspender o tenofovir, né? Eu sempre brinco com os alunos, os residentes, que nós somos só os parteiros, né? Nós somos só os obstetras, que a gente precisa de uma ajuda do especialista após o término da gestação, para saber se a gente interrompe ou não o uso do tenofovir. A maioria recomenda monitorar, manter e monitorar a enzima hepática por 3 a 6 meses. Atenção, porque se suspender, pode haver reativação viral com exacerbação e reagudização da doença hepática materna. Então, por isso que a gente sempre se apoia na conduta do infectologista ou do hepatologista. Em relação, gente, à via de parto e amamentação, é liberado a via obstétrica, tá? E, claro, as medidas profiláticas não medicamentosas têm que ser... O nenê usou, recém-nascido tomou a vacina e a imunoglobulina, nós não temos problema. A gente pode amamentar essa criança. Fazer cesárea também, gente... não protege o risco de transmissão vertical. Não é necessário operar a gestante porque ela é portadora crônica, nem que ela tenha carga viral maior do que 1 milhão, certo? O que eu preciso é avaliar a necessidade de usar o tenofovir durante o pré-natal e fazer imunoprofilaxia para o recém-nascido. Mulheres que usam tenofovir podem amamentar? Podem. Tá? Já houve uma grande discussão na literatura sobre excreção do tenofovir do leite e não há efeitos adversos neonatais. O que nós temos que tomar cuidado é se houver fissuras, né, lesões mamilares, que a gente pede para a paciente suspender temporariamente até que haja cicatrização dessa fissura e aí voltar à amamentação. Tá? Então, em relação, gente, a hepatite B, acho que a gente, de uma maneira bastante resumida, mostrou para os senhores as condutas ativas que devemos ter, desde o rastreio até o parto. Então, para a gente levar aí para casa como conclusão, eu preciso deixar forte essas mensagens. O rastreio para o vírus B tem que ser universal. Dosar no pré-natal o HBsAg. Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde, tá? Se o nosso rastreio for negativo, repetir no 3º trimestre. Ela pode ter adquirido durante a gravidez. Agora, como que ela adquiriria se ela não fosse vacinada? Então, se ele é HBsAg negativo e ela não foi vacinada, vamos vacinar, para que não haja risco de infecção aguda durante o pré-natal, certo? Se o meu HBsAg veio positivo, eu vou investigar e vacinar contactantes que sejam negativos. Como que é o perfil sorológico do parceiro? Como que é dos filhos anteriores? Eu preciso fazer essa busca ativa. Se o HBsAg é positivo, dosar os marcadores. Eu tenho que estratificar risco perinatal e saber como conduzir. Eu preciso dos marcadores. Se o meu marcador de replicação, que é o HBeAg, for negativo, eu tenho que saber qual é o valor da carga viral. Então, vou dosar HBV-DNA. Se o HBeAg é negativo, com uma carga viral maior do que 1 milhão, eu vou usar tenofovir após 28 semanas de gestação. Se ela é uma portadora crônica, com HBeAg positivo, eu vou iniciar a profilaxia independente do valor da carga viral com tenofovir a partir de 28 semanas. Se mais do que 30 anos, TGP persistentemente elevada e ou HBV-DNA maior do que 2.000 unidades, iniciar tratamento com tenofovir independente da idade gestacional. Via obstétrica e amamentação liberadas desde que o recém-nascido tenha recebido a imunoprofilaxia adequada no tempo adequado. É pesada a hepatite B, mas agora não acabou, gente. Nós temos que ir para a hepatite C. E podemos depois tirar as dúvidas caso haja ao final da explanação. E para falar um pouquinho da hepatite C, eu tenho que compartilhar com vocês a angústia de não ter arma nenhuma
para proteger o recém-nascido, como nós temos uma imunoprofilaxia tão efetiva no caso do vírus B, tá? A hepatite C, ela é um RNA vírus, é uma fita simples, um genoma com fita simples, mas tem 6 genótipos, vários subgrupos, constantes mutações desse RNA, o que dificulta, de fato, a produção de uma vacina. Por isso que nós não temos vacina. Nós temos 200 milhões de portadores crônicos no mundo, uma porcentagem aproximada de 3% da população global. No Brasil, nós temos aí, vejam, mais homens, desculpa, do que mulheres, em torno de 3 milhões de infectados. E, pasmem, 97% não sabem que são portadores desse vírus, 80% têm viremia persistente e podem desenvolver cirrose e hepatocarcinoma da mesma forma que o vírus B. Eu vou dizer que a infecção é crônica quando eu tiver ELISA positivo por pelo menos 6 meses. Os sintomas agudos são leves ou ausentes, né? Diferente da hepatite A, que fica logo, a icterícia, logo demonstra algum sinal clínico que a gente suspeite, a hepatite C, ela é muitas vezes assintomática. Os anticorpos aparecem 4 a 20 semanas depois do contágio, e se eu tiver RNA-HCV, já existe transmissibilidade do vírus C, da hepatite. Então, a prevalência no Brasil, em gestantes, ela é de até 2,65%, e em usuárias de drogas, vejam, mulheres gestantes que usam droga, a prevalência pode chegar a 95%, dependendo da região estudada. O risco de transmissão vertical no mundo chega a 10%. Nós temos aí até 150 milhões de infecções crônicas, e aqui explico para os senhores que nós consideramos infecção crônica quando, além do ELISA para o vírus C, além do anti-HCV positivo, nós tivermos o RNA-HCV positivo. Eventualmente, eu tenho um HCV positivo e esse ELISA é um IgG. Então, essa infecção, embora isso não seja o mais comum, ela pode ser resolvida. O indivíduo entrou em contato com o vírus C e resolveu a hepatite C. Mas aquele indivíduo que entra em contato com o vírus C terá um anticorpo positivo. Eu digo que ele é portador crônico se ele tiver o RNA-HCV também positivo, tá? A prevalência no nosso hospital é baixa, de 0,6%, mas a taxa de cronificação é extremamente elevada, chega a 85%. Cirrose em 20%, em 20 a 30 anos dessa infecção. A transmissibilidade é um pouco diferente em relação à hepatite B, porque a drogadição é o campeão aqui de fator de risco, tá? Claro que existe risco de transmissão sexual, exposição ocupacional e transfusão, mas o campeão aqui de risco em transmissão é a drogadição. E a história da gente não ter isso como rastreio periódico, desses indivíduos não saberem que são portadores, não sendo portadores, transmitem, né? Como que eu faço? O rastreio nessa gestante também, graças a Deus, desde 2019, o Ministério da Saúde colocou como rastreio obrigatório. Antes, a hepatite B era, mas o rastreio universal com o ELISA anti-HCV não era orientado pelo Ministério da Saúde. E a partir de 2019, passa a ser uma recomendação do nosso Ministério da Saúde. Então, como eu disse, se eu tenho um ELISA HCV positivo, eu tenho que pedir para essa gestante a sua biologia molecular. E se eu tiver o RNA-HCV positivo, eu vou dizer que essa mulher é portadora crônica. Quais seriam as principais complicações? Maternas, eu tenho risco de progressão histológica durante a gestação, o que é raro, mas é possível, por isso a gente deve monitorar a função hepática durante todo o pré-natal.
Eu posso ter complicações fetais com baixo peso ao nascer e maior necessidade de UTI neonatal para mães, para RNs dessas mães portadoras crônicas, e o principal desfecho para o recém-nascido. Então, 20 a 40% dos RNs vão negativar, vão entrar em contato com o anticorpo, o HCV, e vão negativar. 50% vão desenvolver infecção crônica assintomática. 30% dos recém-nascidos terão infecção crônica ativa com carga viral detectável e TGO alterada, com risco de fibrose, cirrose e hepatocarcinoma, com inclusive necessidade de transplante na adolescência. Então, gente, vejam a importância de sabermos quais gestantes são portadoras crônicas para podermos colocar os seus filhos no rastreio, para a gente poder identificar indivíduos que poderão fazer tratamento, né? Nós não temos medidas profiláticas para o recém-nascido, mas a gente pode tratar o vírus C na mulher não gestante, nessa criança também. Então, fatores de gravidade que favorecem a transmissão vertical seria carga viral, fatores virais do hospedeiro e obstétricos, né? Então, fatores virais seria a carga viral, a gente considera a carga viral quando é 10 a quinta, né? 1 milhão. Desculpa, é 10 a sexta, né, gente? 1 milhão aqui está errado. Dependendo dos genótipos virais, também pode aumentar, impor a gravidade, o fator de risco para maior possibilidade de transmissão vertical. Se o hospedeiro é usuário de droga, se ele tem co-infecção com o vírus do HIV ou o vírus B, e dependendo da capacidade imunológica desse hospedeiro, você também tem maior risco de transmissão vertical. Se é uma gestante portadora crônica e está numa fase ativa prolongada ou uma ruptura prematura de membranas que tem mais de 6 horas antes do nascimento, também é um fator de risco para a transmissão vertical. A transmissão via intrauterina durante o pré-natal é rara e, como sempre, o risco de transmissão vertical é no momento do parto. Ela é menos frequente que a hepatite B, né? A hepatite C, aproximadamente 6% dos infectados são por transmissão vertical. A carga viral elevada, eu já falei para vocês, é quando a gente tem mais do que 1 milhão de cópias por ml. A transmissão só ocorre se eu tiver biologia molecular. Já falei também um pouquinho para vocês, que se eu tenho um ELISA positivo, eu preciso do RNA, para saber se essa paciente, se esse ELISA é uma cicatriz de uma doença resolvida ou se é uma infecção crônica, tá? Se ela é uma portadora crônica, ela vai ter o RNA viral presente, positivo. E quando eu sigo esse recém-nascido só com ELISA, sem fazer biologia molecular, eu só digo que esse recém-nascido adquiriu verticalmente essa infecção depois de 1 ano e meio, porque até 1 ano e meio, os anticorpos dosados nessa criança serão os da mãe. Então, o ideal é que essa criança tenha uma biologia molecular também nesse processo de segmento, tá? E quando a mãe, além de portadora do vírus C, ela é infectada pelo HIV, o risco de transmissão da hepatite C para o seu recém-nascido aumenta em 4 vezes, tá? Aqui, quando eu testo o recém-nascido, eu tenho 3 cenários possíveis. Anti-HCV negativo. Lembra que eu falei para vocês que o anti-HCV, ele é um anticorpo e pode ser um anticorpo materno. Se a criança não tem anticorpo nenhum e tem o RNA negativo, teve transmissão vertical, descartada a transmissão vertical do vírus C para essa criança. Agora, se eu tenho o anti-HCV reagente e tenho o RNA positivo, a biologia molecular positiva, claro, confirma a infecção. Se eu tenho anti-HCV reagente e RNA negativo, após de 18 meses de vida, significa que não é mais anticorpo materno,
é anticorpo da própria criança, mas ela pegou verticalmente essa doença da mãe e deve ter resolvido a hepatite C, porque ela não tem mais, não tem RNA HCV positivo nesse sangue, tá? Via de parto, gente, e amamentação também são liberados, baixa detecção de vírus no colostro, apesar da gente não ter vacina, sem evidência de transmissão vertical pelo aleitamento, sem contraindicação ao aleitamento. Então, não há diferenças em via de parto, aleitamento, com genético viral para risco de transmissão vertical, certo? Então, a gente não suspende, não opera porque tem vírus C, e nem impede a amamentação. Esse é o último slide. Conclusões, então, a gente não tem nenhuma intervenção para melhorar o prognóstico perinatal, não há vacina e imunoprofilaxia para o recém-nascido. Esse rastreamento, ele é universal, o recomendado pelo Ministério da Saúde desde 2019, que nós temos que rastrear. A recomendação do CFM, ela já vem anterior, desde 2016, né? Se nós fizermos o diagnóstico em mulheres jovens, nós podemos encaminhá-la ao tratamento depois do parto, e também isso me permite rastrear o recém-nascido dessa mãe. O parto via obstétrica e amamentação liberada. Gente, era isso que eu gostaria de falar para vocês. A aula é pesada e estou aqui, se possível, para resolver alguma eventual discussão aí, viu? Alguma dúvida. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, professora. Pessoal, não temos nada no chat, só parabenizações. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone e trazer as dúvidas para a professora. Boa tarde para todo mundo. Eu gostaria, parabéns, Patrícia, pela aula, e eu queria fazer uma pergunta. Às vezes a gente tem mulheres, assim, gestantes ou não gestantes, que têm história de já ter tomado a vacina da hepatite B, mas que tem anti-HBs negativo. Como que a gente deve conduzir essa situação? Olha, doutora, a gente, é uma dúvida, né? Mas, normalmente, quando a vacina... E a gente tem, há 25 anos, o Ministério da Saúde colocou a vacina da hepatite B no calendário obrigatório vacinal. Eu sei bem a data, porque é a data do meu filho, então eu me lembro bem disso. E, a partir de então, teoricamente, todos deveríamos ser vacinados, né? E quando você tem um longo tempo, às vezes o anticorpo ele cai muito no nível sérico e a gente tem uma sorologia que não o identifica. Então, você tem um anti-HBsAg negativo, mas, na verdade, o paciente, se a gente fizer uma dose única de uma nova, não vai ter jeito, nós não vamos ter como escapar de estimular essa produção de anticorpo. Então, o que a gente costuma fazer, a depender do caso, se eu tiver condição de repetir o anti-HBs depois de mais uma dose da vacina, normalmente a gente tem positivação. Parece que eu dou aquele estímulo e aquele anticorpo que estava em nível muito baixo, ele começa a ser produzido e a gente percebe que o paciente é imunizada, sim. Agora, não consigo fazer outro anti-HBs, gastar 2 anti-HBs, já tenho um, vou gastar um outro, então aí quando a gente, ou não tem adesão, né, a gente às vezes recomenda revacinação das 3 doses, né? Depende muito da situação que a gente vai estar. Então, revacina, porque eu já ouvi, assim, situações que você... se entrar em contato com o vírus, não com a vacinação, a pessoa vai ter uma produção de anticorpo e isso vai proteger a pessoa da doença. Mas não, é importante que se revacine. Eu acho. Eu acredito que isso que você falou esteja correto. Se ela tiver um estímulo ao antígeno, ela vai, assim como se eu fizer o estímulo da vacina, ela vai produzir anticorpo. Mas a gente não sabe, nós não temos uma sorologia pós-vacinal de toda a população. A gente não sabe. Nós sabemos que existe uma parcela da população que não soroconverte.
mesmo que a gente revacine, ela não produz anticorpo. Então, a depender do caso, a sugestão e a recomendação dos infectologistas é revacinar. Se você puder revacinar e repetir o anti-HBS, você vai ver que talvez você não precise fazer segunda e terceira dose. Talvez só a primeira dose seja o suficiente para nos tirar essa ansiedade, tá? Se você não puder fazer um novo anti-HBS, é mais fácil fazer as 3 doses novamente. Doutora, a Juliana. Oi, Boa Juliana. tarde. Boa Parabéns tarde. pela aula. Obrigada. É sempre bom essas terças-feiras com vocês. A gente aprende muito. Eu tenho uma dúvida aqui. Na verdade, é de um caso que a gente pegou e a gente acabou ficando com um pouco de medo e eu queria compartilhar. Uma mãe sem um histórico de hepatite C, assim, com os exames todos negativos de pré-natal. Ela veio com uns exames do banco de leite, né, que era testagem para o bebezinho que estava na UTI neonatal, com anti-HCV reagente, e aí o intervalo entre a gente pedir o PCR e ter o resultado, a gente ficou com medo e acabou suspendendo a amamentação natural por conta até da gravidade do bebê, que era um bebê de neo. Mas em todo caso, assim, você não contraindicaria essa amamentação? Não, nem que ela fosse portador, o RNA positivo. O RNA, isso. Não é contraindicado. Você não suspende a lactação. O risco de transmissão vertical via leite é desprezível. A gente libera a amamentação para essas mães. O que tem, como ela era, você não sabe nem se era uma hepatite C resolvida ou se é um RNA, você já sabe? Não sabe ainda. Agora eu já sei que depois veio tudo negativo, mas no dia, assim, todo mundo ficou com medo. É aguda, não é? Será que é de agora? Ela é profissional da saúde? Bebezinho muito prematuro na NEL. E aí a gente, com muito medo mesmo, sabe? Foi uma coisa feita pelo medo. Mas aí todo mundo com isso fixo de que não contraindica a amamentação, ainda assim ninguém deu, assim, a cara a tapa de falar, libera esse leite. Mas podia ter liberado, não teria Tá. problema. Não, poderia liberar. O que a gente, se fosse o RNA positivo, essa criança ia ter que passar pelo segmento, né? Ia ter que ficar fazendo sorologia ou fazer o RNA logo de cara nesse nenê, né? Tá, igual, a gente tem recursos para fazer essa testagem na mãe, né, e acompanhar o caso, enfim, até um possível desfecho se fosse durante a internação. Nos casos onde não há a possibilidade de um desfecho ou não tem segmento, a gente faz a notificação desse caso como uma criança exposta à hepatite C, se a gente não tivesse esse negativo depois? Sim. Notificar, é uma doença que precisa notificar. E essa criança, sendo positiva, ela pode, mais velha, receber tratamento e não passar pelo risco do hepatocarcinoma, né? Assim como a mãe. A mãe, depois de amamentar, durante o período da amamentação, eles não tratam, mas depois da amamentação, ela pode tratar também. Então, identificar os casos é fundamental. Tá ótimo, obrigada, meninas. Parabéns, viu, Patrícia? Tem uma pergunta no chat, professora. Socorro Gonçalves Pereira. E quando o paciente só tem anti-HBC reagente e os demais não reagentes? O anti-HBC, reagente? Desculpa, o isso. HCV, anti-HBC. Anti-HBC. E aí cadê o anti-HBC positivo, os demais negativos? Isso, não reagentes, os demais não reagentes. O ideal era que ela tivesse um anti-HBS também, né? Porque aí o anti-HBC é um marcador populacional, é uma forte sugestão de que essa paciente teve contato com o vírus B e resolveu a infecção. Agora, se ela é HBsAg negativa, ela não é portadora crônica. Se ela essa mulher que teve contato com o vírus B e resolveu a infecção, ela tem o anticorpo de superfície, o anti-HBs positivo também, além do anti-HBsAg, entendeu? Então, eu sugiro que seja colhido para essa mulher o anti-HBsAg. Que ela deve ter tido uma hepatite resolvida se ela tem o HBsAg negativo. O antígeno negativo
com doença resolvida, o anticorpo é positivo. Difícil, né? Fica meio uma sopa de letrinha aí, né? Bem concentrado para entender. Socorro, você tem microfone? Ah, ela colocou aqui, não pode ser uma hepatite B oculta? A gente não tem essa definição. O que uma hepatite B oculta seria o quê, Socorro? É uma hepatite B que a gente não fez diagnóstico? Porque se você lembrar do perfil dos marcadores, o anti-HBC é o último, IgG é o último que aparece. Então, você ter uma hepatite B que ainda não apareceu, latente, não sei se é isso que você quer dizer, eu teria outros marcadores positivos. Então, normalmente, esse positivo significa que ela já teve a doença e já resolveu. Agora, essa paciente seria legal que a gente tivesse um anti-HBS também, porque ele deve ser positivo se for uma doença resolvida. Oi, alô? Oi? Posso falar? Posso falar? Claro, por favor. Então, o que acontece? Ele não tem anti-HBS, o anti-HBS dele é não reagente, né? E, assim, tem literaturas que falam que pode ser uma hepatite B oculta, por isso a gente acaba aqui no ambulatório. A gente matricula esse paciente e investiga com um RNA. O RNA, não, a gente pede um PCR para hepatite B, né, para investigar, porque ele pode ser, sim, uma hepatite B oculta pela mutação do HBsAg, que nenhum dos testes rápidos e sorologia consegue detectar devido às mutações. Né? Isso tem na literatura, sim. Aí eu queria só saber se é isso mesmo, apesar de estar na literatura, mas a gente de vez em quando pega alguns casos aqui. Eu acho assim, que toda vez que a gente tem alguma dúvida que uma gestante possa ser portadora, eu acho que o recém-nascido receber a imunoprofilaxia nessa situação não é nenhum pecado. A gente vacinar para hepatite B, nós vamos vacinar. Se a gente tiver essa situação assim de risco de mutação do vírus, o que eu faria nesse caso desse seu paciente era encaminhar para um infectologista para ele seguir. Existem sim casos de mutação viral e que esses marcadores didáticos eles não ficam concordantes, você tem aí uma discordância desses, igual você está me contando, eu queria um anti-HBS positivo, mas eu já fiz e está negativo, então certamente deve se tratar de alguma mutação. Agora, se existe risco de doença ativa, precisaria discutir com o infectologista, e se eu estou com a paciente assim, no pré-parto, deu à luz, eu acho que a gente discute com a ANEL, com a pediatria, e faz a imunoprofilaxia para esse recém-nascido, porque a gente realmente não domina essas mutações. A gente não consegue perfil sorológico que esclareça didaticamente quando o vírus tem essas mutações. Certo, obrigada. Equipe do AMI-Itapeva, qual o tempo ideal para realizar o anti-HBS após a imunização? Boa pergunta. A gente tem 3 doses de vacina, né? Então, eu tenho 0, 30 e 180 dias. Então, eu deveria fazer só o anti-HBS depois do término da imunização, né? Então, eu poderia esperar aí 30, 40 dias depois da terceira dose. Tá? Há estudos mostrando que você já tem anti-HBS depois da segunda, que é 30 dias depois. Mas, assim, vamos fazer a imunização completa, que é o recomendado, é o que foi estudado, e só depois dessa imunização completa fazer o anti-HBS. Seria bom, mas o Ministério não recomenda fazer, nem os infectologistas, as sociedades, o PCDT de infecção de transmissão vertical não recomenda fazer anti-HBS no pré-natal, para saber se a paciente é imunizada. Se nós rastrearmos o HBsAg, basta, né? E se ela tiver documentação da vacina, basta.
Não temos nada no chat, pessoal. Alguém quer trazer pergunta no microfone? Mais uma no chat, professora enfermeira Andréia Schulman. Boa tarde. Na 4ª dose, pode-se fazer o anti-HBS com 28 dias após a dose? Pode. Na 4ª dose, você já fez as 3 recomendadas, né? A gente costuma fazer a 4ª dose para paciente imunossuprimido. HIV, por exemplo, faz 4 doses. Pode fazer. Mas, assim, existe, eu não sei o que ela está querendo dizer, mas, como eu disse antes, existem pessoas que não soroconvertem, uma parcela da população que vai fazer 4ª, 5ª. A minha colega de consultório fez, acho que 7 doses, e não do soroconverte, ela tem essa deficiência imunológica. Então, a gente não recomenda mais do que 3 doses, né? A não ser que seja imunossuprimido. Obrigada, professora. Pessoal, mais alguém? Aproveitem a professora Patrícia. É muito boa essa reunião, né? Tanta gente. E depois, professora Patrícia, é muito bom que a gente consegue encaminhar a gravação da aula. Então, muitas pessoas, inclusive de outros estados, que não conseguem participar, eles conseguem assistir depois. Então, fica um material educativo permanente. A gente agradece demais vocês participarem desse fórum conosco. É um prazer. Pessoal, mais ninguém? Faltam 3 minutos. Bom, o pessoal está agradecendo, estão pedindo material, professora Patrícia, depois se você puder me encaminhar, eu encaminho para eles. Eu achei que essa aula gravada? É gravada. Não, eu digo, você quer o PowerPoint? Isso, eles estão pedindo material, então, porque eles utilizam depois com as equipes para disseminar o conteúdo. E aí eu encaminho junto com o link da gravação, a partir de amanhã. Perfeito. Obrigada. Eu já te mando. Tá bom. Bom, pessoal, então eu vou passar as considerações finais para a professora Patrícia, agradecer vocês mais uma vez por estarem conosco, dizer que nas próximas 2 semanas nós não teremos aula, tá bom? O período de férias, então nós voltaremos, nossa primeira aula será dia 1º de agosto, tá bom? Mas eu mando para vocês nessa semana já a programação e passar as considerações finais. Professora, muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de participar, tomara que a aula pesada, cheia de conceitos aí, tenha sido aproveitada, né? E que a informação seja difundida e a gente está à disposição, viu, Adriana? Perfeito, muito obrigada, professora. Descansem aí, boas férias. Obrigada, pessoal. Até dia 1º de agosto. Tchau, professora, obrigada. Obrigada, gente.